Está no ar o Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro, recebendo hoje o dirigente sindical, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores e também conselheiro da TV Comunitária, Sebastião José da Silva. Sebastião, você acaba de chegar de Genebra, do encontro, de uma conferência da Organização Internacional do Trabalho. Você participou da delegação brasileira. Fala para os nossos telespectadores qual o objetivo desse encontro, quem lá esteve e quais foram os debates. Bem, primeiro é um prazer estar aqui, né? Salvar nosso telespectador, é um prazer estar aqui na TV, fazer parte dessa nova gestão e trazer ao conhecimento dos nossos telespectadores como é que anda o mundo do trabalho aí fora, né? Nós estivemos de 29 do último mês ao dia 10 agora de junho, um encontro mundial em Genebra, a 105ª Confederação Internacional do Trabalho, na ONU. Estiveram presentes lá 181 países que são membros da OIT, discutindo alguns temas de grande relevância. Nós tivemos a honra de participar como delegado da delegação brasileira, representando a nova central, mas também todos os trabalhadores do nosso país, uma delegação tripartite, composta por membros do empresariado, porque a ONU tem esse princípio do tripartismo. Então, a bancada é composta por empregadores, trabalhadores e governo. Então, nós tivemos esses 15 dias de muito debate, muito trabalho, e podemos observar que, por mais que o movimento sindical no Brasil questione a nossa legislação, etc., nós, no que diz respeito à nossa participação nesse debate, o Brasil tem uma posição de vanguarda nos direitos dos trabalhadores em relação a outros países do mundo. Infelizmente. Não, pode ser. Agora me fale um pouquinho o seguinte. Primeiro, do ponto de vista da situação, dos informes que você ouviu lá dos trabalhadores, do debate, a situação mundial, da economia mundial, que teve aquela crise profunda em 2008, etc., como é que andam os países com relação ao desemprego, à situação dos trabalhadores? A pauta, eu diria que a pauta que foi debatida na ONU durante esse período, mais ou menos a pauta que está sendo debatida no Brasil. Há uma mudança de paradigma nas relações de trabalho no mundo todo, com a crise da Europa, a França, com crise de reformas, assim como a gente também tem essa ameaça aqui no Brasil, mas a gente observa que há uma mudança radical nas relações de trabalho, né? Um dos temas que eu participei mais efetivamente foi com relação às cadeias globais, que são as grandes empresas que atuam no mercado mundial e que precariza ou que terceiriza em várias etapas a sua produção sem nenhuma responsabilidade solidária, com trabalho decente, com uma série de trabalho infantil, contra o trabalho escravo, etc. Ou seja, muitas delas até ficam no noticiário do mundo. Nós somos contra o desmatamento, nós somos a favor, contra o trabalho escravo, não queremos trabalho infantil, mas lá na ponta, na sua cadeia produtiva, tem alguém praticando e ela não tem nenhuma responsabilidade. Então, a tema que a gente teve a honra de participar lá em Genebra, diz respeito ao seguinte: como a gente discutir uma legislação que possa ser aplicada no mundo, em que essas grandes cadeias de produção possam ser responsáveis por toda a cadeia, né? A gente discutiu muito lá, é um setor que no Brasil está vivendo uma crise terrível em função do mercado internacional, dos chineses, que é o setor de tecidos, né? Que é um setor importante da economia brasileira e da economia do mundo. E a gente observou... Histórico, né? Histórico. As primeiras indústrias no Brasil foram desde... A organização sindical, esse segmento de trabalhadores, ele tem uma importância enorme na organização do mercado de trabalho, na organização das entidades no mundo, não só no Brasil. E, no entanto, ele hoje sofre uma precarização, porque citamos alguns exemplos de algumas grandes marcas, como a Zara, por exemplo, uma marca mundial, então, e os caras, não, a Zara é uma marca, né, todo mundo quer usar uma roupa, né, e aí, como é que é isso? Né? Lá na Índia tem uma dona de casa com a máquina lá, trabalhando 12, 13 horas por dia, ganhando, no dinheiro nosso aqui, 50 centavos para fazer uma camisa, uma roupa para as madames,
para a alta sociedade usar, sendo explorada, sem nenhuma garantia, sem previdência, sem absolutamente nada. Então, a grande discussão, o grande desafio da organização sindical hoje no mundo é como responsabilizar as grandes cadeias, porque os grandes conglomerados, essa palavra difícil, mas é isso que está se estabilizando na economia mundial, são meia dúzia de empresas que estão ditando a regra da economia mundial e, consequentemente, do mercado de trabalho. Como fazer com que essas grandes cadeias possam ser responsáveis pelo trabalho decente, uma política contra o trabalho infantil, contra o trabalho escravo no mundo. Como fazer isso? Esse foi um grande desafio, foi um tema que nós tivemos debates até tarde da noite, né? E infelizmente, as conclusões, como depende de consenso, né? Porque tudo na ONU é consenso, não dá para entender, né? São interesses diversos, e você tem um governo que fica ali entre os interesses do empregador e o interesse dos trabalhadores, né? E você tem os trabalhadores defendendo ali a sua bandeira, e você tem os empregadores defendendo concentração de renda. Então, é muito difícil você ter um consenso. Eu até usei um termo para uma palestra que eu fiz a respeito disso, para dizer o seguinte: é mais ou menos assim, qual é a palavra adequada a encontrar que cada um interprete do jeito que interessa. É mais ou menos isso que se chega às conclusões. Mas algumas medidas importantes vêm sendo a cada ano aperfeiçoado e se consegue avançar. Porque, exatamente, é importante fazer a denúncia desse tipo de comportamento dessas empresas, que na propaganda é uma coisa e na realidade é outra, até para, diante do clamor da sociedade, da opinião pública, possa fazer esses avanços que você falou. Essas redes internacionais, você citou aí o da Zara, né? Mas a gente conhece muito, todo mundo, tá o negócio dos tênis, né? Porque os tênis, Adidas, o cadastro faz num lugar, o solado em outro, pinta, sei lá, em outro, é uma coisa. E teve também o caso dos celulares, né? Da Apple, né? Que é lá da maçã e tal, que foi descoberto que em vários lugares, se não me falha a memória, ou China ou Coreia, teve muito, Japão parece, muitos suicídios. Coreia, Japão. Muitos suicídios e tal. Jornadas estressantes. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. A jornada, como é que... Na verdade, o modelo que se aplica, inclusive nós tivemos alguns debates lá, o presidente do TST fez parte da delegação. Tribunal Superior. Do Tribunal Superior do Trabalho, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho fez parte da delegação, o ministro e várias autoridades. E um dos temas mais discutidos lá é a questão do trabalho hora, né? Que a multinacional, por exemplo, o McDonald's, tenta aplicar isso no Brasil. O Sintoresp e algumas outras entidades de representação dos trabalhores têm buscado até os tribunais internacionais para combater essa prática no Brasil. Mas isso está acontecendo muito lá fora, que é mais ou menos, um trabalho, eu diria, sem nenhuma previsibilidade do trabalhador, e aquele trabalho que você só é remunerado por efetivamente o horário trabalhado. Então, o deslocamento, o tempo que você vai no banheiro, 10 minutinhos para ir no banheiro, não conta como jornada, que é a jornada flexível que eles falam, né? Então, tem determinados setores na Europa que já o trabalhador é contratado e aí é o seguinte, a empresa liga para ele: amanhã você vem, eu preciso de você 3 horas. No dia seguinte, 5. E como não há nenhuma contribuição previdenciária, nada, ele mesmo tem que arcar com esses custos todos, então o valor hora acaba sendo bom. Então é um estímulo ao excesso de jornada, porque como ele ganha por hora, ele dá graças a Deus quando o empregador fala: eu preciso que você trabalhe 12 horas, tem 24 horas, vamos trabalhar 24 horas, depende 6 meses o cara está morto. Nós discutimos isso lá, que são modelos de escravidão, claro, pela necessidade. O cara se submete àquilo por uma necessidade absoluta. Então, o regramento jurídico precisa definir jornada, porque sem uma jornada decente, não tem como falar em trabalho decente. Se falar em trabalho decente, o cara trabalha 12, 13, 14 horas por dia, que trabalho decente é esse? Isso é discurso, não podemos concordar com isso. Então, de certa forma, a gente está resistindo, né? Apesar das ameaças que estão vindo por aí, com a reforma de previdência, uma série de coisas, pela crise que o país está passando, a gente também temos que nos preparar, e a gente fez um debate depois na bancada dos trabalhadores, lá mesmo, de que o Brasil tem que ter unidade na sua representação dos trabalhadores para evitar
que esse tipo de coisas cheguem aqui e se efetivem. Inclusive, isso eu quero mais no outra parte da nossa entrevista falar, que é a terceirização, né? Inclusive do debate da terceirização no Brasil. Mas ainda ficando lá em Genebra, o que você falaria da representação dos trabalhadores? Porque a gente conhece aqui o trabalho dos sindicatos no país e tal. Como é que você analisa, você que é um experiente dirigente sindical, a participação das lideranças sindicais no evento? Que país se destacou mais? O que você viu de importante para nos falar? Bom, a primeira questão que a gente observou é que todos os países participam, mas a efetividade de admissibilidade jurídica das normas contidas na OIT, o Brasil é um dos países que mais aplicam a legislação, que mais ratificou e que aplicou as normas, né? Porque, para você telespectador ter uma ideia como funciona, uma norma da OIT que é recepcionada pelo Brasil, ela tem força de lei, inclusive superior às leis nossas, porque é uma lei internacional. Então, alguns precedentes que são, pela nossa legislação recepcionados, o país tem a obrigação de cumprir. Tanto é que nós temos uma denúncia que estávamos em negociação e reafirmamos a denúncia ao presidente da OIT no encerramento do evento esse ano, o prosseguimento da denúncia por intervenção do Ministério Público e do governo da Organização Sindical Brasileira. Pelo descumprimento da resolução 151 da OIT, que é o direito à negociação coletiva e ao direito à organização sindical para os servidores públicos, que o governo brasileiro recepcionou, mas não cumpre. Então há um descumprimento da legislação. Então a gente observa que, mesmo com essa fragilidade, o Brasil é um dos países que mais cumpre as normas da OIT. Nós temos mais de 20 precedentes da OIT recepcionados pela legislação brasileira, enquanto os Estados Unidos têm 6, que é a maior economia do mundo. A China tem 11. Ou seja, as grandes potências participam em todos os debates, influenciam, e eu percebi que a influência dos americanos, por exemplo, em todos os temas que estavam sendo debatidos, principalmente da bancada do governo, era uma influência muito efetiva, muito forte, e eles são signatários de 6 convenções, enquanto o Brasil é de 19. Então tem esse paradigma, ou seja, quem mais influencia nas decisões é quem menos cumpre as decisões que eles mesmos influenciam. Então tem esses paradigmas que deu para a gente observar, como Maria Primeira Viagem, que foi a primeira vez que eu participei desse grande evento, é o maior evento mundial de organização de tripartite do planeta, mas já deu para perceber que o discurso é uma coisa e a prática é outra. É importante esclarecer. E não é só aqui no Brasil. E é importante esclarecer sobre quando o Sebastião fala de que o Brasil recepcionou uma legislação discutida internacionalmente, de consenso. Isso quer dizer, isso passa pelo Congresso Nacional, é aprovado no Congresso, na Câmara, no Senado, e é promulgado pelo presidente da República como se fosse uma lei. Só que ao invés de ter a discussão toda que tem normalmente quando se constrói uma lei, aquilo já vem pronto internacionalmente e o Brasil decide se aceita ou não. Então, tem força de lei, como disse Sebastião, porque é aprovado no Congresso Nacional e segue a Constituição brasileira. Eu lembro, Sebastião, não sei se você lembra, não sei qual é o número dessa resolução da OIT, que houve uma polêmica com relação, que foi recepcionada pelo Congresso, pelo Senado, no governo Fernando Henrique, foi promulgada e depois houve um revertério aí. Eu não me lembro exatamente qual foi, mas ela foi, acho que é um 58. Ela foi denunciada, porque pode também o país recepciona, aprova, mas depois decide denunciá-la. A partir do momento que ele denuncia, ele já passa voltando atrás, a não ter a obrigatoriedade de cumprir. Então houve uma resolução da OIT que foi recepcionada pelo governo brasileiro, na época do governo Fernando Henrique, que posteriormente foi denunciada. Mas parece que não houve o retorno ao Congresso para ratificar. Não, ainda não houve o retorno para ratificar a denúncia e tal, e portanto é uma coisa que está em suspenso. Agora, especificamente as lideranças, que é isso que eu queria dizer, porque em geral nesses encontros, que são muito intensos, né, os debates, etc., tem aqueles encontros paralelos só de trabalhadores, etc. Houve algum que você participasse? Não, a organização lá é mais ou menos o seguinte: você tem os temas,
que estão pautados nas comissões. Foram 4 comissões, uma que é a comissão de normas, que é exatamente a comissão que avalia os países que são denunciados por não cumprir, terem recepcionado e não terem cumprido determinada norma. Então nós tivemos 34 países que tiveram, que foram denunciados e foram lá se defender, e houve todo o debate durante esse período de descumprimento, alguns da 87, a organização, o uso da negociação coletiva e vários temas. Mas todo dia... Então o Brasil foi denunciado aí? Não. A denúncia do Brasil, ainda não. A denúncia do Brasil foi feita há 2 anos atrás pelas centrais. Na convenção do ano passado se criou um grupo de partidos para tentar resolver internamente, sem submeter a apreciação da OIT. Esse grupo foi desfeito no governo Dilma, não conseguiu ter êxito e nós reafirmamos de novo a denúncia. Então, provavelmente, o ano que vem isso vai estar na pauta. Vai para o debate. Vai para o debate. Agora, com relação às bancadas, funciona o seguinte: todo dia, antes de começar, as sessões começam às 10 horas, todos os dias, 10 horas, 100 horas para terminar. Teve dia que a gente foi até tarde da noite. Você tem em um auditório uma discussão, um debate dos trabalhadores, que é onde a gente faz uma avaliação da evolução de cada tema em cada comissão, todos juntos. Aí dali cada um sai para a sua. Então todo dia tem reunião da bancada dos trabalhadores para discutir os avanços que aconteceu no dia anterior e traçar as estratégias para discussão naquele dia, porque as discussões elas são intensas, porque você vai para um debate com o governo e com os empresários no mesmo ambiente. Então, quando termina aquele debate no dia seguinte você reúne todos os trabalhadores e fala: como é que foi na sua comissão? Como é que foi? Avançamos aqui, temos que recuar, temos que compor, o governo impôs isso, o empresariado impôs isso, é melhor. Então, essa estratégia ela é traçada conjuntamente. E eu acho que foi um fato que eu aprendi muito, muito positivo. Agora, vamos falar se você notou a presença feminina, que é um tema importante que tem tomado o debate, que é a participação da mulher, né, na sociedade, em todos os segmentos. Especificamente aí no movimento sindical, a gente sabe que a participação feminina ainda deixa muito a desejar, precisa de ser estimulada essa participação. Como é que você viu? Tem mulheres lá presentes? Na delegação brasileira, a gente percebeu, eu não sei o certo, mas me parece que dos 60 a gente tinha, acho que 18 ou 20 mulheres. Um terço? Quase um terço. Algumas delegações da Índia, por exemplo, me surpreendeu muita mulher. Mas, no geral, eu acho que chegou, manteve-se a média do Brasil, chegou um terço no geral. E principalmente nas comissões, foi interessante isso. Na discussão da comissão, foi tipo assim: se o presidente da comissão fosse homem, a relatora, o secretário, a relatora era uma mulher. Então houve paridade de gênero nas composições, ou seja, no foco da deliberação, a representação foi... Agora, você falou em comissões, só para a gente dar uma ideia aqui, porque a gente não tem um filme, a gente está vendo se vamos divulgar aqui algumas fotos e tal, que o Sebastião trouxe, aqui ao longo da nossa entrevista. Mas a gente imagina a ONU, aquelas que passam na televisão que a gente vê, né? Aí o presidente do Brasil sempre abre a conferência, então todo mundo está reunido no mesmo plenário e tal. Você falou em comissões. Existem comissões que são a divisão do plenário em várias salas, e existe a plenária de todo mundo junto, e aí trabalhadores também usaram da palavra, são muitos. Nós tivemos 2 grandes plenárias, que foi a plenária de abertura e a plenária de encerramento do evento. O total de participantes, assim, para ter uma ideia, é o quê? Cerca de 6 mil participantes. 6 mil pessoas reunidas? 6 mil. São 182 países que estavam presentes. Cerca de 6 mil pessoas. Na verdade, você teve 2 plenárias tripartite, enormes, que foi a plenária da abertura e a plenária do encerramento. E a gente teve depois mais 5 grandes plenárias, que foram as plenárias que falaram os ministros de Estado, de todos os estados, foi dividido, né? Então, tipo, 20 países falavam cada dia, né? Então as delegações compareciam naqueles países, onde falava o representante do governo, geralmente o ministro, o representante da bancada dos trabalhadores e o representante da bancada patronal. Então todas as plenárias, na sua composição, era tipo tripartite, e a condução do trabalho também tripartite. Então nós tivemos 2 grandes plenárias, como eu disse, e todos os dias tinham plenárias
onde determinada quantidade de ministros, primeiros-ministros de trabalho dos países faziam a exposição no universo maior do que nas comissões. Agora, eu queria saber o seguinte, quando a gente conversa com amigos, com as pessoas e tal, nós vamos viajar para um encontro internacional e tal, em geral o pessoal, isso aí é uma moleza, né? Você participa aí de um ou outro debate, deixa de participar de outros e é uma viagem de turismo, etc. e tal. Qual a intensidade dos debates? Que deu para visitar a Europa, ir para outros lugares, etc. É bom esclarecer isso, porque, como a gente sabe que a mídia, aqui é a TV comunitária, mas a mídia comercial procura sempre desgastar os sindicatos, faz movimentos contra as greves e tal. Então é importante também esclarecer. Quem pagou as despesas da delegação brasileira e como é que foi a intensidade disso? Deu para fugir um pouco do evento? Bem, primeiro que você tem no evento as pessoas que vão oficialmente como representantes do governo, dos trabalhadores, dos empregadores, que é como se eles fizessem. O debate gira em torno deles, eles têm tema para debater, como foi o meu caso. Então, na verdade, você tem os assistentes. Né? Então você tem 5 ou 6 técnicos, assistentes, tradutores, etc. Um ou outro pode arrumar um jeitinho de dar uma fugidinha algumas horas. Mas normalmente quem está oficialmente dificilmente consegue sair. Porque tem a presença também. Tem que registrar a presença nas reuniões. E que sai nos relatórios. Sai no relatório. Não, tem a lista de presença dos delegados dos países. Você imagina chegar no Brasil uma lista de presença do acompanhamento da Convenção, meu nome lá, seria um absurdo. 10 sessões você foi a duas. Tem que devolver o dinheiro. Seria um absurdo um negócio desse. Então, eu pelo menos participei de todas as sessões. Teve dias que a gente foi até às 10 da noite. Teve comissões que foi até mais tarde. Né? Porque não tem previsibilidade, você abre um debate com relação a um tema. Nós tivemos um debate lá, para você entender como é que funciona, de ficar 3 horas para discutir o capítulo. Né? Não era o debate, qual a denominação que nós vamos dar para isso. Aí cada país sugeriu, isso levava 3 horas. E tem coisas que às vezes você acha que vai demorar muito, você resolve muito rápido. Então é um pouco imprevisível. Nós tivemos dias que a gente encerrou, teve um dia que a gente encerrou às 3 da tarde, teve outro dia que foi às 10h20 da noite. Ou seja, mas no geral a agenda é muito extensa, para não dizer que nós tivemos um final de semana, que teve uma sessão no sábado, que foi apenas da comissão. Até sábado? Sábado e domingo. Na penúltima semana, no último final de semana, eu consegui sair no sábado, porque foi a comissão de redação, que tinha que se reunir para apresentar o relatório na segunda-feira. Então, no sábado e domingo ficou preso quem estava na comissão de redação. Eu, como fiquei fora da comissão de redação, não tenho um bom espanhol, nessa hora foi bom, porque lá a gente não tem a língua portuguesa, né? Só tem inglês e espanhol e uma outra lá. Então, na verdade, eles pegaram as pessoas que eram mais poliglotas para fazer parte da comissão de redação, e aí eu consegui ter um final de semana, um sábado e um domingo de folga, nesses 17 dias que eu passei lá. O restante não teve chance. Então, se alguns vão, deve ser... não fazem parte dessa delegação que realmente vai representando o país. Esses, os que foram, eu vi todos lá. E agora, então, eu me lembrei agora de um aspecto seguinte. E a cobertura da mídia internacional, tal, como é que você notou que a mídia deu algum espaço? Porque a mídia aqui no Brasil, eu acho que nem citou, pelo menos não, que eu tivesse visto, nenhum citou esse evento da OIT. Eu acho que aqui a TV comunitária vai... Eu percebi, lá como aqui, que temas que diz respeito à organização do trabalho, a direitos, eles não despertam muito interesse da mídia. E é muito curioso isso, né? Porque todo mundo diz que tem que ter trabalho decente, que tem que ter remuneração decente, que tem que ter jornada decente. Entendeu? Mais ou menos todo mundo concorda, mas não pratica, mas não divulga, mas efetivamente não assume compromissos. Então, me parece que não é só a mídia brasileira, não. Eu acho que é no geral. Tinha imprensa? Tinha, mas era cada país fazendo a sua cobertura, né? Mas não teve um destaque na mídia internacional, eu diria, porque um evento desse teria que ter um destaque na mídia internacional, e isso de lá eu não consegui perceber. Então, antes da gente passar para a agenda nacional, para a gente discutir um pouco a agenda
política dos trabalhadores, aí no Congresso, nós estamos numa ebulição política muito grande. Teria algum aspecto ainda desse evento internacional, das delegações, de debate, de alguma coisa curiosa ou importante que a gente não tratou aqui? Eu diria que, né, lamentavelmente, houve numa das plenárias, quando o ministro de Trabalho do Brasil foi fazer a sua exposição, houve uma manifestação da delegação brasileira, da Central Única dos Trabalhadores e da CTB, tiveram um apoio da Venezuela. Então foi uma cena ruim para o Brasil, no meu entendimento, porque foi no plenário geral da ONU. E aí tentaram não deixar o ministro falar, o vaiar, e aí a segurança interviu, tiveram porque lá não pode ter manifestação, né? Então eles entraram assim com a roupa normal, mas por baixo tinha camiseta fora Temer, golpista, essas coisas. Quer dizer, ou seja, esse clima da disputa política que está no país, ele acabou acontecendo lá. Acabou acontecendo lá em algum momento. Que foi um registro meio que... Não achei que foi bom para nós, né? Mas aconteceu, foi um destaque, eu diria. Assim, uma coisa que... Fugiu um pouco da rotina, mas é a disputa brasileira sendo internacionalizada. Agora, você avalia que a delegação brasileira, da delegação dos trabalhadores, tiveram uma intervenção suficiente, adequada e tal? Você avalia? Você é um estreante, como você disse, você é calouro aí nesse tipo de evento. Mas você acha que isso foi uma coisa que... Eu me surpreendi com a maturidade da delegação brasileira. Principalmente as representações das centrais. Porque mesmo tendo esse debate político, onde duas centrais se colocaram numa posição de dar visibilidade, não é que as outras centrais não tomaram posição, porque acharam que ali não era fórum para dar visibilidade nem ter essa discussão. Na verdade, a gente percebeu que, fora isso, quando se tratou de discutir os temas de interesse do Brasil, os trabalhadores ficaram unidos. Então, isso eu observei com uma maturidade muito grande da delegação brasileira, inclusive dos companheiros da CUT, da CSD, deixaram muito claro, essa divergência é política, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Aqui nós vamos discutir o Brasil, aqui nós vamos discutir a Organização Sindical Brasileira, aqui nós vamos defender os trabalhadores brasileiros. E nisso houve unidade, houve maturidade, e eu fiquei surpreso com esse nível de organização, né? Foi a primeira vez que fui, mas eu fiquei surpreso com esse nível de organização da nossa delegação. Então, nós vamos para um pequeno intervalo, você fica aí, nos aguarde, que a gente volta com o Sebastião, agora falando sobre a agenda política dos trabalhadores em Brasília, como é que está esse debate, terceirização, desemprego, previdência social. A gente volta já. Sebastião, voltando aí do nosso intervalo, eu queria que você tratou do tema lá do encontro de Genebra da OIT, da Conferência Internacional da OIT, com 6 mil participantes, com a delegação brasileira tendo uma intervenção que você reputa como importante, madura, etc. Agora, eu queria que você tratar um pouco dos temas aqui do Brasil e dessa ebulição política que está ocorrendo, das mudanças da economia, da crise econômica. Como você avalia a situação, você que tem sempre participado de eventos em Brasília, como membro de vários conselhos lá da República, ligados ao Ministério do Trabalho, como é que você avalia a situação da economia e da luta dos trabalhadores em Brasília? Bem, primeiro, eu queria dizer o seguinte, para mim é muito cômodo, né, voltar para aqui, para essa discussão do momento eu diria, de ebulição política, né, que a gente passa no Brasil, de uma crise econômica, de uma crise moral, que pegou em cheio todas as instituições, inclusive a nossa, que pegou em cheio a classe política, né? E eu me lembro que a gente fez um debate aqui, o telespectador que nos acompanha deve lembrar, com outros companheiros aqui na bancada, cada um com a sua posição, e eu sempre tive uma posição
de não personalizar essa questão da crise que a gente está em cima de pessoas. Eu sempre coloquei aqui, e vou ser repetitivo, na minha concepção, eu não estou falando aqui como central, como dirigente sindical, nem como representante, hoje estou na coordenação da bancada dos trabalhadores do Conselho Nacional do Trabalho, não é, eu estou falando agora como pessoa, como cidadão. Não está aqui o representante da central, nem o representante do Conselho, nem o representante da ONU, está aqui o cidadão brasileiro. Continuo, e aliás, eu amadureci ainda mais a minha convicção de que o nosso problema é estrutural. De que as instituições, da maneira que há o financiamento político no Brasil, sem uma reforma política profunda, uns mais, outros menos, uns abusam, outros ficam dentro da margem que a sociedade já entendeu como admissível, certo? Mas o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro induz a corrupção. Já para eleger os nossos representados. E, lamentavelmente, o cidadão não tem, na sua maioria, não parou para pensar que, se a Constituição define que o poder emana do povo através do sufrágio, que se o voto dele não for um voto consciente, se o voto dele não for um voto analisado, não for um voto coerente, ali começa, né? Se ele votou porque o político prometeu que vai arrumar um emprego para a filha, ou que vai arrumar uma escola melhor para o filho, ou que vai arrumar um emprego, ou que vai asfaltar a rua, ou que vai arrumar uma ambulância, ou que vai arrumar uma dentadura, dar uma dentadura, ou que vai lá no centro médico fazer a fisioterapia. Ainda que sem essa percepção, estaríamos nós eleitores já participando, né? Por isso que às vezes eu me pergunto, será que os 513 que estão lá não refletem exatamente o que está aqui na base? Quantos nos afirmam, não, mas eles roubaram, eu sou honesto, não sei o que, já teve oportunidade? Já esqueceram a mala de dólar no seu carro e você foi atrás para devolver? Não sei. Então nós temos um problema. Nós temos um problema cultural. Deu um jeitinho. Então é muito simples, passa a ser um debate simplista quando a gente diz o problema não é meu, o problema é deles. Então, primeiro a gente tem que se inserir no problema. Por mais que não seja coerente com o papel de sindicalista, mas como cidadão me sinto a obrigação de expressar isso. Então acho que o sistema nosso está podre. Não vai sobrar pedra sobre pedra. O que eu estou querendo discutir aqui, e que eu acho que é oportuno colocar para nosso telespectador, é o tema que você me chamou. Isso, mas vamos já que você... É o seguinte, até que ponto aqueles que lucram com a crise, né, vão colocar uma pauta para eles ganharem mais e a sociedade, o trabalhador perder ainda mais, pagar a conta, né? Eu acho que a agenda que você está colocando para a gente comentar aqui é mais ou menos nessa direção. Até que ponto o movimento sindical pode resistir para que essa conta seja no mínimo dividido para toda a sociedade pagar, né? E que o resultado, que o Brasil saia mais forte desse episódio lastimável que a gente está acompanhando aí no dia a dia. Então, já que você adentrou esse tema mais geral, você me permite aqui, eu sou obrigado a fazer um comentário e provocar você em algumas coisas antes da gente ir para esse tema que a gente tinha sugerido da agenda política dos trabalhadores, mas voltado às questões da legislação trabalhista em particular. Você fez uma denúncia aí geral de que a corrupção não é uma questão de um ou de outro, como você disse que já falou aqui em uma outra entrevista aqui na TV comunitária. E isso está claro, né? Porque antes se concentrou muito, principalmente no PT, etc. Tal, e depois se viu que era uma coisa de quase todos os partidos, com uma ou outra exceção. Todos bebem água da fonte. Agora, e você ainda foi mais amplo, né? Porque você fala sobre a corrupção de uma visão mais geral,
e não especificamente da troca de favores ali com o servidor público, né? E você fala da sociedade, né? Porque no dia a dia, né, como é que a gente se comporta? No estacionamento, nisso, naquilo outro. Quando você precisa de alguma coisa, se você não aceita fazer uma coisa um pouquinho, um jeitinho diferente para conseguir aquele que é uma coisa que interessa a você e tal. Você levar um idoso para o banco só para poder entrar numa fila mais rápida e tal, etc. Agora, do ponto de vista eleitoral, porque é o seguinte, eu acho que é importante ter essa discussão geral que você levantou como cidadão, e eu queria então ouvir sua opinião. Por quê? O financiamento eleitoral em si, da eleição, está proibido o financiamento das empresas. Então, o financiamento é só pessoa física, porque as empresas não votam. Em tese, as empresas não teriam interesse direto numa eleição, porque eles não votam, certo? Eles não... A empresa é consequência de um agrupamento de pessoas e tal. Então, essa tese foi, o Supremo decidiu e não tem financiamento. E esse financiamento privado das campanhas eleitorais, agora o exemplo, eu queria que você comentasse o exemplo do Eduardo Cunha, por exemplo. Eduardo Cunha, tudo indica que ele financiou, parece que até 50 deputados. Então ele tinha uma bancada que eu acho que é maior do que muitos partidos, porque os dois partidos maiores, que eram o PT e o PSDB, né, em torno de 80 e tal, etc. Então o cara tem 50 parlamentares que ele deu dinheiro na eleição. Então é como se fossem laranjas dele. E o próprio Eduardo Cunha é o que está patrocinando, vamos dizer, a questão da aprovação, pelo menos na Câmara já foi aprovada, a terceirização selvagem, que é a terceirização nas atividades fins das empresas. Fins. Não, as atividades fins das empresas. Metalúrgico e tal. Atividade fim. Então, e outras medidas, atividade fim, e outras medidas que a mudança na Previdência que estão gerando e tal. Você não acha que essa questão que você chama de, você usou um termo bem pesado aí sobre, está tudo meio podre, isso repercute ainda mais contra os trabalhadores, não? Bem, foi importante aí você fazer para a gente compreender e tentar centrar mais aqui uma opinião. Na verdade, o que eu disse foi que o sistema conduz a esse procedimento. O sistema político brasileiro de financiamento de campanha, de coligações partidárias, de tempo de televisão, de fundo partidário, comunga para um grande arranjo. E que a sociedade, no momento de denuncismo, no momento de lava-jato, etc., a sociedade reage como se ela tivesse surpresa. Como se nós estivéssemos surpresos. Na verdade, todos sabem. Todos sabiam que o dinheiro das campanhas eleitorais vinha das empreiteiras. Todos sabiam. Todos. E todos nós, por mais inocentes que queiramos ser, sabemos que empresário não dá dinheiro a ninguém. Se não tiver retorno. Então ele faz investimento. E quero eu crer, quero você que está nos assistindo possa compreender que esse investimento dele tem que ter lucro. Porque o mercado de capitais já é um indutor de quem tem muito dinheiro aplicar, emprestar para os governos, paga muito. Então, para o cara não aplicar, não emprestar para o governo e financiar uma campanha, é porque ele vai ter mais do que essas outras duas alternativas. Então, veja, qual a surpresa que nós... Eu queria saber, você que está nos assistindo, qual é a surpresa de saber que o financiamento de políticos no Brasil vem desse mesma fonte. Uns bebem mais, outros bebem menos. O que a gente pode dizer é que nós temos alguns políticos, Moisés, que têm trabalho. Nós temos jornalistas, nós temos sindicalistas, nós temos até grandes empresários que tiveram alguma inserção na sociedade, ou numa camada da sociedade, ou em parte da sociedade, antes até de se tornar político. Então, o que a gente chama, aquele já é um nome viável, aquele vai gastar menos. E nós temos os políticos profissionais produzidos por essa política. Eles já são fruto dessa política. E o Eduardo Cunha é um desses. Então,
diferente de outros, que eu não quero citar nome, vou falar, ficar no Eduardo, que você citou, mas a gente tem outros parlamentares que têm uma trajetória bem diferente da do Eduardo, mas que num determinado momento disse, olha, eu estou precisando aqui de 200 mil para minha campanha, de 100 mil, quem pode dar? Vai no amigo fulano e tal, que está no cargo tal, que pode. E na verdade ele não sabe nem de onde veio. Agora dizer, não, mas ele sabia, também não é justo. Porque eu peço um dinheiro para você, por exemplo, que é um exemplo muito claro aqui, para a gente fazer um raciocínio. Eu chego e eu estou precisando de 10 mil. Aí você chega aqui na TV comunitária, você é diretor aqui, vai, não, vamos tirar 10 mil aqui e dá para o Sebastião. Deixou de fazer uma coisa mais importante para a TV para me dar para a campanha. Eu não estou sabendo. Eu te pedi 10 mil, tu me arrumou. Aí amanhã a história, não, tem um rombo de 10 mil na TV comunitária. O político tem que perder o mandato porque foi eleito com dinheiro da TV comunitária. Você quer ser, então, você me arrumou o dinheiro. Ou seja, nem tudo é assim também. Mas que a fonte, quando eu disse, uns bebem da fonte com a água suja, outros bebem com a fonte com a água limpa, uns bebem mais, outros bebem menos, mas todos bebem da água da mesma fonte. Então, a perspectiva que a gente tem é que o Brasil saia maior disso. Eu, pelo menos, estou pensando nisso. O Brasil saia maior disso. Agora, não é com os remendos que vêm ocorrendo no sistema político brasileiro desde a ficha limpa. Porque o que aconteceu? Tem o primeiro escândalo. Aí saiu todo mundo, colhe assinatura, ficha limpa. Agora não pode mais ser candidato, etc. Foi um avanço, mas muito pequeno para o tamanho da estrutura que está aí há muitos anos. Aí agora tem uma outra iniciativa do Ministério Público, com as 10 propostas, com as 10 medidas. O próprio Supremo já decidiu que não pode mais ter financiamento de campanha, e etc. Privado. Privado, ou seja, está se encontrando, está tentando, eu diria, como se fosse um garrote, não está se curando a ferida, está se fazendo um curativo ali, ela vai abrir em outro lugar. Então, sem reforma política profunda, o país vai continuar vulnerável. Então, você sugere, então, para a gente passar para o tema, uma reforma política profunda que certamente só poderá ser feita por quem não tem interesse imediato numa eleição, né? Que seria uma constituinte e tal, porque se for os caras que estão aí, vamos reunir aqui e ver como é que vai ser a próxima eleição. O cara vai dizer, será que eu vou ter voto? Exatamente. Então, e as 10 medidas do Ministério Público, por incrível que possa parecer, ela não proíbe o financiamento privado, certo? Ela toca em outros assuntos. Nos parece na atual circunstância, o caminho mais correto, até porque essas medidas elas se encaixam, elas não alteram, de certa forma, o ordenamento jurídico, ela simplesmente disciplina. E criminaliza mais. A gente ficar dando opinião aqui, sem conhecimento técnico, também é muito complicado. Então, eu quero crer que aquelas 10 medidas sejam... Eu acho que as 10 medidas são excelentes. Eu, pelo menos, pessoalmente, também acho. Aprovo. Agora, eu acho que tinha que incluir um reforço, porque é o seguinte, já se discute no Congresso, você que está sempre em Brasília sabe, para voltar ao financiamento privado por uma lei, certo? Já discute isso. Eu entendo que o Supremo, ao tomar aquela decisão, ele considerou inconstitucional. Então, se não mudar a Constituição... Não pode. Não pode. Agora, vamos aproveitar esse tempo ainda que nós temos aqui para falar, pelo menos, de 3 assuntos aqui. Primeiro, desemprego. Como é que você está analisando a situação da crise e tal, e negociações que estão sendo discutidas em Brasília? Depois eu vou perguntar, não precisa responder agora, a Previdência e a questão da terceirização. Mas o desemprego, o que você pode nos falar? Bom, a gente teve, antes de viajar, no mês de maio, na segunda quinzena de maio, nós tivemos um encontro em Brasília, inclusive promovido pelo Escritório do OIT no Brasil, também um debate sobre a situação econômica e política do país. E lá tiveram economistas que a gente considera com uma visão mais à esquerda, mais pró-trabalhador, e nós tivemos economistas mais à direita, mais pró-capital. Mas ambos, nós tivemos 4 ou 5 que fizeram uma palestra para nós, e nós observamos que num ponto eles foram unânimes, de que naquela oportunidade o desemprego chegava a 10, agora já passou de 11, foi no início de maio, mas eles fizeram uma avaliação de que é como se o Brasil tivesse numa trajetória de queda, mas que essa queda já estivesse chegando aqui no fundo do poço, mas o fundo do poço não sobe de imediato, ele vai ter uma planície aqui embaixo para depois começar a subir.
Então, se houver, segundo a avaliação deles, se houver uma estabilidade política com viés econômico, talvez na primeira quinzena a gente consiga sair desse fosso. Mas as perspectivas é que nós chegaremos no mês de novembro com 14% de desemprego, supera os 15 milhões de pessoas desempregadas. É um caos absoluto, total. Com relação à reação que a gente espera, é que com a crise política, quem poderia ser, e com a crise também dos governos estaduais, municipais e federais, ou seja, há uma falência institucional, se essa crise fosse só de mercado, e o governo tivesse uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, ele podia alavancar mais de imediato com alguns investimentos em infraestrutura, portos, aeroportos, etc. Ele poderia alavancar mais rápido a economia, independente de que governo. Estamos falando de uma teoria de melhora. Mas não é o caso. Os estados e os municípios, etc., estão todos eles também, eles não podem fomentar o crescimento da economia. Então, lamentavelmente, o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento é um caos total. Nós temos sindicatos fechando convenção coletiva com a metade da inflação, sem reposição da inflação. Muitos deles com promessa de manutenção de empregos, que a gente sabe que não vai ser cumprido. É uma situação, para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, na minha avaliação, o nosso estado é em pior situação. Nós já temos no Rio de Janeiro quase 1 milhão de desempregados e vamos ultrapassar essa média com o fim das obras das Olimpíadas. Ou seja, se a gente não tiver até setembro uma sinalização de crescimento da economia, o nosso estado vai mergulhar numa crise profunda. Então, é uma situação um pouco estarrecedora, porque você não tem segurança nem de quem vai estar no governo amanhã. Né? Se o Senado referenda, se não referenda. Esse governo, todas as suas decisões, de certa forma, é um governo interino. Por isso que a gente está numa expectativa que essa pauta, esses encaminhamentos que foram feitos por esse governo ao Congresso Nacional de alterações de legislação, principalmente no que diz respeito à Previdência, nós achamos que não é momento de discutir isso. Não. Temos que, esse Congresso que está aí não dá para botar essa discussão agora. Um momento é ruim para os trabalhadores, porque é um momento que a discussão vai girar em torno de quanto nós vamos perder. Não há perspectiva de que haja nenhuma reforma que possa sequer manter o mínimo de direito adquirido que nós trabalhadores temos. Então, nossa posição nesse momento é resistir. É resistir independente do governo que esteja lá. Nós temos que resistir. Então, agora, sobre a Previdência, a sua posição é de que nenhuma medida de mudança da legislação trabalhista e tal deva ser discutida agora, porque é um momento de baixa, né, um momento ruim e tal, político e em particular para os trabalhadores. Porque você sabe, vocês já falaram isso, né, nos sindicatos, todo momento de crise, o couro que eles tiram primeiro, às vezes único, é dos trabalhadores. Agora, sobre a Previdência, porque a Previdência ela é um pouco mais ampla, né, a discussão da Previdência, do que só momentos de crise, por mais que no momento de crise fica mais evidente. Então, é importante para esclarecer, porque a gente já divulgou, né, quer dizer, já teve debate na Nova Central, já divulgamos em jornais, revistas, etc., de que a compreensão da crise da Previdência é uma compreensão incorreta sobre o que a Constituição garante de financiamento da Previdência. Né? Quer dizer, a Previdência está no meio do conjunto das questões ligadas à saúde, etc. Especificamente, o que eles querem, as propostas que foram mandadas para o Congresso ou que estão sendo elaboradas para serem enviadas, é ainda pior para os trabalhadores? Eu diria que é muito pior, mas eu também diria o seguinte, só para a gente se situar no momento que a gente está atravessando. Essa questão da reforma da Previdência tem mais de 10 anos, que está na ordem do dia. No entanto, nos períodos que nós tivemos pico da economia, os empresários, a bancada empresarial no Congresso Nacional, foi pedir isenção fiscal, redução do que eles pagavam para a Previdência. Ou seja,
Reduziu o dinheiro da Previdência. Reduziu o dinheiro da Previdência. E o governo deu incentivos que chegaram a mais de 50 bilhões no ano de incentivo de recurso da Previdência. Ou seja, aquele era o momento da gente discutir, então, que a Previdência está com caixa bom, não. Então, se está com caixa bom, agora vamos desonerar a contribuição para a Previdência, jogar o déficit mais alto ainda para depois vir com essa discussão. Depois usar o déficit para... Então, na minha avaliação, a Previdência tem um discurso que eu acho que a população talvez não consiga se pontuar muita divergência na sociedade com relação mas realmente a pessoa se aposenta com 50 anos, está vivendo 80, aí não dá, está trabalhando. Você uma vez falou comigo, mas o cara começou a trabalhar com 12. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa trazer essa discussão da Previdência para um campo mais, eu diria, para um jogo mais aberto. Porque os próprios dados da Previdência são maquiados, de acordo com o interesse do governo de plantão. Então, a primeira coisa que nós, no movimento sindical, vamos cobrar do Congresso Nacional, vamos cobrar do governo, primeiro, a transparência nos dados divulgados da Previdência Social. Porque os dados e as estatísticas da Previdência são para atender o interesse de momento, para mudar a Previdência. Basta ver que tinha uma discussão, que o trabalhador se aposentava muito novo. É 5% que começou a trabalhar com 14, 15 anos. Hoje não tem, é a minha geração, é a sua geração. A geração do meu filho já ingressou no mercado de trabalho com mais de 20 anos, porque teve oportunidade. Outros ainda, uma minoria ainda não consegue. Mas de qualquer maneira, a média de aposentadoria por tempo de serviço, ela já tende a crescer naturalmente, pela mudança, né, do próprio mercado. A outra questão é a seguinte: o mercado de trabalho brasileiro é o mais rotativo do mundo. Então, não, 35 anos de trabalho, o cara vai se aposentar, ele começa com 20, 55 e se aposenta. Me diga, a não ser o profissional liberal, a não ser o profissional, o servidor público, que presta concurso público, tem estabilidade, qual é o motorista de ônibus que vai ficar 35 anos na empresa? Qual é o trabalhador da construção civil que vai ficar 35 anos no canteiro de obra, direto? Qual é a empregada doméstica que vai ficar 35 anos trabalhando no canteiro de nada para ver madame? Todos os dados dizem que só a mudança de emprego do trabalhador, a média de outra atividade do trabalhador brasileiro hoje é de menos de 2 anos. E se a mudança de um emprego, ele já perde no mínimo 3, 4, 5, 6 meses, se ele mudar 10 vezes durante 30 anos, já se foi 6 anos. Já tem 41 aí, não é mais 35. Então é lorota. Essa conversa fiada. É conversa fiada. É pegar, tentar fazer o ajuste da Previdência pela exceção e não pela regra. Eu não estou dizendo que ninguém não se aposenta com 53, 54, mas é a exceção, não é a regra. A regra hoje é a aposentadoria por idade e com salário mínimo. E a regra é aquele que se aposenta com um pouquinho mais do que o salário mínimo, em 5, 6 anos já está ganhando salário mínimo. Essa que é a regra, que já é uma regra de retirar direito. A que está em vigor hoje, ainda querem piorar. E Sebastião, e mais, veja bem, você falou bem, tem que botar os números direitinho aí na transparência. Por quê? Vamos primeiro separar quem paga a Previdência, que são os trabalhadores com CLT e tal. Outros dados da Previdência são a assistência social, na minha opinião, que foi criado que foi criado sem a contribuição, que é o caso, que é correto, eu sou a favor do trabalhador rural, claro, certo, e tal, que não teve aquela contribuição e que recebe uma assistência da Previdência. Corretíssimo, mas tem que entender que não é a questão de que eles ficam falando, não tem que aumentar para aumentar a contribuição, para o bolo aumentar e poder pagar as pessoas e tal. E mais, temos que ver o seguinte, a Previdência dos deputados, a Previdência dos senadores, o cara trabalha 8 anos, apenas 8 anos, 2 mandatos, Senado é 1 mandato, deputados são 2 e tal, ele fica com integral, durante o tempo todo. E o servidor público, que é uma outra situação que precisa de esclarecer e tal, para não ficar em cima do trabalhador da CLT. Quer ver, eu vou falar algo aqui que não tem consenso entre nós, trabalhadores, entre representantes de sindicatos. É divergente, né? É divergente e é polêmico. É polêmico. Mas eu sou um dirigente polêmico, não tem problema falar. Eu sou polêmico. Não, e você está usando o seu espaço. Não, exemplo, eu sou polêmico. Exemplo, fator previdenciário que dizem que economizou recurso de 10 bilhões para a Previdência Social em 5 anos,
Esse fator previdenciário é o mais danoso que tem para os trabalhadores. Porque o cara, com medo de ficar desempregado, ele vai lá e tinha direito de se aposentar com 1.000, ele se aposenta com 600, por exemplo, aí perde 40% pro resto da vida. Mas não se aprovou, a gente não chegou agora, as centrais não cederam, nós não fomos lá no fundo do poço e aceitamos o fator 85-95. Ah, quer resolver a questão da idade? É só acabar então o fator. Muitos vão ficar aborrecidos comigo, eu sou a favor de acabar com o fator. Por quê? Porque o fator só prejudica o trabalhador. Só faz com que ele se aposente com menos. Ah, se o problema é a idade, mas não precisa mexer em nada. É só extinguir o fator e deixar só o 85-95. Então, cara, tem que comprovar que tem, somada a idade mais o tempo, 95 anos. Duvido que ninguém vai aposentar com 55, com menos de 60 anos. Já não vai. Agora vai aposentar. 95 anos para mulher, 85 para mulher e 95 para homem. É a soma da idade, mas mais do o tempo de trabalho. Mas o tempo de serviço não é contínuo. Então, você para chegar a 85, 95, se você começar com 20 anos, você tem que trabalhar 35, você vai chegar a 55, aí 55 com 35 dá 80, dá 90. Ainda não dá para você se aposentar. Então, apenas, vamos dizer, 2% do trabalhador consiga ficar 35 anos na mesma empresa, ele vai se aposentar, sabe quantos anos? 60, para chegar aos 95. Então acabou a questão da idade, só aplicando a regra do 85-95. Agora, ainda que alguns trabalhadores vão ficar aborrecidos comigo, mas eu vou ter que trabalhar 2, 3 anos a mais. Mas você vai se aposentar com um salário vigente, você não vai abrir mão de 40% do que você contribuiu durante 30 anos. Só para se aposentar um ano a menos, e isso é prejuízo para você, trabalhador. Então, se o governo quer corrigir a questão de dizer que o trabalhador está aposentando muito novo, extingue o fator previdenciário, porque isso aí é nocivo para o trabalhador. Isso. O Sebastião até levantou da cadeira aqui. Então, a gente vai ter que continuar esse debate no próximo núcleo sindical. O outro tema da terceirização e outros debates nós faremos nos próximos programas. Eu queria agradecer a presença do Sebastião, obrigado pela sua presença aqui. Estamos sempre à disposição. Você é diretor da TV, então aqui vai estar sempre presente aqui no núcleo sindical e outros sindicalistas. Nós tínhamos também o debate da questão dos rodoviários para fazer e tal, mas a gente fará num próximo programa. Quero agradecer a sua atenção, a sua audiência e até a próxima edição do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro.